Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Comitê Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau e Comitê Orçamentário de Primeiro Grau realizam segunda reunião de trabalho. Iniciou nesta semana o curso para os candidatos aprovados no concurso para juiz substituto da Justiça do Amapá. Segunda Vara Civil e de Fazenda Pública de Macapá encerra o mês de julho com todos os processos para julgamentos em dia. Diretores do Tribunal de Justiça se reúnem com representantes da Unimed Fama. A audiência pública discute a situação do cadastro das famílias vítimas do alagamento em Ferreira Gomes. Na entrevista de hoje, uma conversa com o juiz Augusto Leite, do Juizado da Violência Doméstica da comarca de Macapá. E no quadro Técnicas de Mediação e Conciliação, Sônia Ribeiro dá importantes dicas. Estas e outras notícias você acompanha agora, aqui no seu programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Olá, boa tarde. É muito bom estar novamente na sua companhia. Fique sintonizado, ligadinho com a gente até às 18 horas. Olá, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Bernadette Farias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Nós estamos aqui ligadinhos com você no programa Conciliando as Diferenças, diretamente dos estúdios da Judici Rádio, Juiz Mário Casqueles. E o programa Conciliando as Diferenças quer interagir com você. Mande agora um WhatsApp pra gente, 99115-4894. Repetindo, 99115-4894. Ou ainda, fique ligadinho aí com a gente. Vamos interagir por meio das nossas redes sociais, @TJP_oficial, ou ainda na fanpage Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. É isso aí, tire as suas dúvidas, participe do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, no horário de 17 às 18 horas. E vamos já iniciar mandando um alô para a querida Vanessa Rola, acadêmica de Direito do 10º semestre. Está sintonizada no programa. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Vamos agora às principais notícias da semana. A audiência pública discute a situação do cadastro das famílias vítimas do alagamento em Ferreira Gomes. Plácido Assis tem mais informações. Olá, Plácido, boa tarde. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças. E o juiz Luiz Carlos Copes Brandão, da comarca de Ferreira Gomes, realizou audiência pública no Fórum do Município, ato que envolveu a participação de representantes da empresa de energia elétrica Cachoeira Caldeirão, órgãos da União, Estado, município, políticos, advogados e intensa presença da comunidade ferreirense. No início dos trabalhos, o magistrado esclareceu as razões do ato público, com o objetivo de discutir os problemas oriundos do cadastro das vítimas da enchente súbita no rio Araguari, ocorrida no dia 7 de maio, que teve como consequência a inundação de boa parte do município e acarretou inúmeros prejuízos à população. Na audiência, os participantes foram unânimes em afirmar que o cadastramento, dada a urgência da situação à época de sua feitura, necessita da revisão, posto que várias falhas foram detectadas, especialmente no que diz respeito às comunidades ribeirinhas, afetadas ao longo do Araguari, que não foram visitadas pelas equipes responsáveis. Após ouvir todas as manifestações, foi acordado entre os órgãos responsáveis do cadastro que ocorrerá sua revisão, novamente sob a coordenação da Defesa Civil Estadual e tendo por base as mais de 400 ações, entre as quase 600 ajuizadas, em que se alega a falha no cadastro. Com você, Bernadette. Conciliando as Diferenças. Ok, muito bem, Plácido. Daqui a pouquinho você volta com mais informação aqui pra gente. O Comitê Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau e Comitê Orçamentário de Primeiro Grau realizam segunda reunião de trabalho.
Vamos às outras informações com a repórter Andréia Maciel. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde a todos os ouvintes. Neste segundo encontro, os membros do comitê apresentaram as necessidades e as propostas de melhoria para o bom funcionamento e trabalho do primeiro grau. O levantamento foi feito com base na avaliação do Plano de Ação de 2015, de atenção ao primeiro grau, instituído pela Resolução 194, de 26 de maio de 2014. A Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau evidencia os recursos para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades inerentes à moderna política judiciária, aos quais estão identificados na proposta orçamentária do Tribunal de Justiça. O plano de ação norteia as seguintes linhas de atuação: alinhamento de plano estratégico, equalização da força de trabalho, adequação orçamentária, infraestrutura e tecnologia, governança colaborativa, diálogo social e institucional, prevenção e racionalização dos litígios, estudos e pesquisa e formação continuada. Ainda serão realizadas reuniões nos dias 12 de agosto, 28 de setembro e 30 de novembro. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, e os diretores do Tribunal de Justiça do Amapá se reúnem com representantes da Unimed Fama. Vamos a outras informações com o repórter Denis Santana. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde, Bernadette, boa tarde a todos os ouvintes. Diretores do Tribunal de Justiça e representantes da Unimed Fama estiveram reunidos para avaliar um serviço de saúde oferecido aos servidores do Judiciário. Entre os pontos apresentados estão as constantes reclamações sobre o atendimento, quantidade de médicos credenciados, deficiência na estrutura física, dúvidas dos serventuários e quais as melhorias no atendimento ao usuário a partir do novo convênio. O objetivo maior da reunião foi gerar transparência dentro do contrato e saber como as dificuldades apontadas estão sendo resolvidas dentro da Unimed Fama e repassar a informação para os usuários do Poder Judiciário amapaense. A Unimed Fama se dispôs a credenciar novos médicos para melhorar os serviços, tanto do hospital quanto das clínicas credenciadas, mas seus representantes informaram que precisam de tempo. Há uma perspectiva de melhoras no mês de agosto, porque já existem novas clínicas credenciadas que vão atender pela Unimed, além da relação atualizada de clínicas que foram credenciadas recentemente, que estará disponível no site do Tribunal de Justiça em breve. Reportagem Denis Santana. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. É isso aí, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas daqui a pouco mais informações para você de casa, informações importantes, né, Sérgio? No próximo bloco, você vai acompanhar a posse do novo desembargador Manuel Brito, que acontece nesta sexta-feira a partir das 17 horas no plenário do Tribunal de Justiça. E ainda também nesta edição, o quadro Técnicas de Mediação e Conciliação com Sônia Ribeiro. Então você já sabe, o nosso intervalo é muito rápido, é só o tempo de tomar uma água e a gente volta já. Nessas férias, não acabe com sua diversão. Empinar pipa com cerol é crime. Seja da paz, use linha branca e brinque à vontade. Uma campanha do Tribunal de Justiça do Amapá. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Fórum da Comarca de Pedra Branca do Amapari, localizado a aproximadamente 188 quilômetros de Macapá, será palco de dois importantes eventos do Judiciário Amapaense na região: a audiência pública e a 18ª sessão itinerante do segundo grau. A programação terá início com a realização da audiência pública, que ocorrerá no dia 20 de agosto, a partir das 18h30, com o objetivo de debater questões relacionadas à administração financeira do Poder Judiciário, a prestação de quantos processos foram julgados na comarca, bem como quanto ela custa. E o principal, ouvir opiniões, denúncias, sugestões, dúvidas e anseios da comunidade. Já a 18ª sessão itinerante será realizada no dia 21 de agosto, às 9 horas, quando serão julgados processos tanto da comarca de Pedra Branca do Amapari quanto de Serra do Navio, em grau de recurso no segundo grau de jurisdição. Acompanhe o trabalho da Justiça do Amapá, participe da audiência pública e prestigie a sessão itinerante do segundo grau. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e cível.
O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, em todas as quartas-feiras, de 17 às 18 horas. Sérgio, a semana aí recheada de muitas ações do Judiciário, muitas notícias para a gente dar, inclusive em primeira mão aqui no programa Conciliando as Diferenças. Bernadette, inclusive agosto chegou, agora começa a andar tudo de novo, né? Embora o Judiciário não tenha entrado de recesso. Exato, tem esse não detalhe, parou né? o mês de julho, né? Não parou, mas infelizmente outros poderes pararam, logicamente muita gente saiu de férias, agora que a cidade está retomando as suas atividades normais, então é natural isso. Então, agosto começou prometendo e tem muitas ações, tem muita surpresa que vai ter por aí pela atuação do Poder Judiciário nesse período de agosto até o final do ano. Conciliando as Diferenças. E a posse do novo desembargador Manuel Brito acontece nesta sexta-feira, 7 de agosto, a partir das 17 horas, no plenário do Tribunal de Justiça do Amapá. Vamos falar agora com o repórter Plácido Assis. Voltamos com você, Plácido. Tudo certo, então, posse confirmada nesta sexta-feira. Boa tarde, Bernadette. Tudo certo, Bernardo, tudo confirmado. E o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, procurador de Justiça Manuel de Jesus Ferreira de Brito, tomará posse no dia 7 de agosto. A comissão organizadora do evento se reuniu para tratar os ajustes para a solenidade de posse. A posse do novo desembargador ocorrerá em sessão solene que será realizada no plenário do Tribunal de Justiça do Amapá, no dia 7 de agosto, a partir das 17 horas. O novo desembargador foi nomeado pelo governador do estado, Valdez Góes, através do decreto número 3308, no dia 1º de julho de 2015. O procurador de Justiça, Manuel de Jesus Ferreira de Brito, irá ocupar a vaga deixada pelo desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos, que aposentou-se em 15 de janeiro deste ano. É com você, Bernadette. E a Justiça do Amapá está trabalhando a todo vapor, né? A segunda Vara Cível de Fazenda Pública de Macapá encerrou o mês de julho com todos os processos para julgamento em dia. Andréia, conta pra gente como é que foi. Boa tarde novamente, exatamente. A segunda Vara Cível de Fazenda Pública da Comarca de Macapá encerrou o mês de julho, com todos os processos que estavam prontos para sentença julgados, conforme informou o juiz de direito substituto, Eric Conte. Em junho deste ano, uma correição desencadeada pela Corregedoria Geral de Justiça, comandada pelo desembargador Carmo Antônio de Souza, reuniu-se com a Secretaria da Segunda Vara Cível e lançou um desafio: zerar todo o estoque de 96 processos que estavam pendentes de julgamento, como resultado das convocações do juiz titular, Mário Eusébio Mazurek, para compor a Corte do TJAP. Embora difícil de ser atingida essa meta, ela foi colocada como prioritária pelos magistrados e servidores que aceitaram a tarefa e não pouparam esforços para cumpri-la no menor tempo possível. O objetivo foi atingido, sendo que o ritmo foi mantido e julho encerrou sem todo esse processo, com todos eles concluídos na sentença máxima do prazo.
A equipe da 2ª Vara Civil se declarou satisfeita e orgulhosa com esse expressivo resultado obtido dentro de tão pouco tempo e ressaltou que o empenho e a dedicação de todos foram importantes para que o trabalho fosse desenvolvido. Essa foi a minha participação. Volto semana que vem. Boa tarde a todos. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Muito obrigada, André. Até semana que vem a gente espera você aqui com muito mais informação para você de casa que está ligadinho no programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. É tempo de conciliar. Iniciou nesta semana o curso para os candidatos aprovados no concurso para juiz substituto da Justiça do Amapá. Vamos voltar com o repórter Denis Santana, que tem outros detalhes. Bernadette, os 8 candidatos aprovados no 9º concurso para o cargo de juiz de direito substituto do Amapá iniciaram na segunda-feira, dia 3 de agosto, o curso de formação inicial para ingresso na carreira da magistratura amapaense. O curso está acontecendo na Escola Judicial do Amapá e terá a duração de 4 meses. A aula magna de abertura foi conduzida pelo presidente da comissão do concurso, desembargador Carmo Antônio de Souza, que considera o curso de formação fundamental para dar consistência à missão. O curso está organizado com aulas teóricas e práticas, com visitas aos órgãos jurisdicionais, bem como às autoridades vinculadas ao Judiciário do Estado. O conteúdo do curso foi organizado de acordo com as normas da Escola Nacional de Formação, Aperfeiçoamento de Magistrado e Escola Judicial do Amapá. Reportagem Denis Santana. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bernadette, chegou a hora dela. Sônia Ribeiro, que vai falar um pouco do seu quadro Técnicas de Mediação e Conciliação. Técnicas de Mediação e Conciliação. É tempo de conciliar. Técnicas de Mediação e Conciliação. Bernadette, veja só, agora nós vamos para um quadro que está tendo maior sucesso, requisitado bastante pelo mundo acadêmico. E adivinha quem é? É com ela. Dicas de conciliação e mediação. Com quem? Sônia Ribeiro. Muito bem, nossos ouvintes aí da nossa rádio universitária, transmitido o nosso programa Conciliando as Diferenças. No programa anterior nós falamos um pouquinho da técnica do parafraseio e para hoje nós reservamos para conversar com os nossos ouvintes sobre a técnica do resumo, que também é uma técnica diferenciada, que vai proporcionar o mediador tomar mais conhecimento da situação e mostrar para as partes como é a aplicação da técnica. Bem, mas para iniciar, então, para falar dessa técnica, eu vou contar uma historinha, que é sempre importante a gente iniciar contando uma história. A história, ela mostra para a gente personalidades que habitaram aí a Terra e deixaram conhecimento para nós. E hoje eu vou falar um pouquinho da história do matemático Carl Friedrich Gauss. Ele era um matemático, ele viveu de 1777 a 1855 e ele foi considerado assim, uma das mentes mais brilhantes da matemática, junto com Arquimedes e Isaac Newton. Só para vocês verem como o cara era fera, né? Ele foi de família pobre, ele estudou em escola, teve algumas dificuldades de estudo, porque o pai queria mais que ele trabalhasse do que estudasse, e a mãe fincou o pé e disse, não, ele vai estudar, ele vai ser alguém. Muito bem, o que é o fato interessante que envolve a história do Gauss? Gauss era o seguinte, ele tinha 10 anos de idade, ele foi estudar numa escola do local lá onde ele habitava. E ele se deparou com um professor de matemática muito exigente. E o professor de matemática, uma situação, a turma estava muito empolvorosa, aquela agonia toda, barulho daqui, barulho dali. E o professor disse assim, bom, eu tenho que ter uma técnica para segurar essa turma. E ele sentou lá, colocou no quadro, mandou que todos os alunos somassem os números naturais, até 100. Somava 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 100 e dar o resultado final para ele. O que foi que o Gauss fez? Ele aplicou uma técnica de resumo. Ele pensou então, não, peraí, eu não vou ficar somando 1, mais 2, mais 3, mais 4. Eu vou resumir esse negócio. Então ele pegou o último número
e o primeiro número. Pegou 1, somou mais 100, pegou o 2 com 99, o 3 com 98, e ele observou que o resultado era um só. Disse, peraí, tem alguma coisa de importante nisso aqui. Ele pegou, então, o número de 1 a 100 e disse assim, não, eu vou multiplicar pela metade, que é 50. E chegou, então, a marca que o professor queria. Enquanto Gauss fez isso, em questão de minutos, rápido, os outros alunos estavam se batendo ainda, fazendo a técnica. O professor olhou e disse assim, tá certo. E ficou espantado, maravilhado com aquela mente brilhante de 10 anos de idade. Vejam só como é que a técnica do resumo ela funcionou bem na matemática e funciona bem na mediação. Então, ele finalizou dizendo assim, verdadeiramente, o que mais prazer me proporciona não é o saber, mas o estudar. Não a posse, mas a conquista. Não o estar aqui, mas o chegar além. Então, esse é o ponto para a gente iniciar falando sobre a técnica do resumo. É esse chegar além que o Gauss tanto falou quando ele, então, apresentou para o mundo esse cálculo matemático rápido e conseguiu. Então, o que é o resumo? O resumo ele é uma abreviação daquilo que foi dito. Algo aconteceu e as pessoas falaram, e alguém precisa colocar isso em palavras que sejam compreensíveis, para que tanto o mediador compreenda o que os mediandos disseram, quanto os mediandos compreendam o que eles também puderam falar. Então, significa apresentar esse conteúdo dito de uma forma sintética e destacando informações essenciais, aquilo que verdadeiramente interessa para o aspecto da mediação e da conciliação. Esse resumo, então, é como se ele fizesse uma recapitulação daquilo que já foi dito anteriormente, mas só que com um foco. Ele precisa ter um foco para isso. Então, ele vai relatar de forma abreviada aquilo que foi dito e o que ocorreu entre os mediandos, permitindo que eles observem as palavras ou as ações que eles registraram naquele momento. E o mediador também apresenta a identificação das questões que eles trataram. Então, naquele ponto em que a parte repete, ela repete muito aquilo é importante para ela, e o mediador precisa trazer isso quando ele for fazer novamente o resumo. Naturalmente, as partes vão debater esse conteúdo que o mediador disse. Então, ele faz o resumo e pergunta para as partes se é aquilo. Se elas entenderem que faltou algo, elas então complementarão. Naquilo em que o mediador, porventura, não tenha colocado, eles imediatamente chamarão a atenção do mediador, porque aquilo ali era importante para eles e talvez o mediador não tenha conseguido colocar. Então, o professor André Goma e o Roberto Portugal Bacelares elaboraram uma obra chamada Manual de Autocomposição Judicial. Essa obra ela data de 2007 e nesta obra especificamente, ele então trata especificamente dessa técnica do resumo. Ele diz então que ela inicia logo após a manifestação das partes. No momento em que o mediador dá a palavra para o autor e depois dá para o réu, ele vai entender o que as partes desejam daquela sessão de conciliação. E aí ele pode, verificando essas questões mais presentes e também aqueles interesses que estão por trás da fala, que às vezes a pessoa ela não diz diretamente o que ela quer, mas o mediador, aplicando essa técnica, ele consegue atingir o verdadeiro interesse que a parte tem naquele momento. Então, ele permite que essa compreensão, através de perguntas, eu vou perguntando e vou encaminhando as partes para que elas compreendam aquilo que elas disseram. Então, o resumo faz com que as partes percebam o modo e o interesse com que o mediador tem focalizado na controvérsia, bem como possibilita testar a compreensão sobre aquilo que eles, então, falaram. Nesse momento, eu consigo fazer esse registro e as partes entendem, não era verdadeiramente isso que eu queria. E, na hipótese de haver alguma lacuna, eles, então, complementarão. Então, a técnica ela pode ser utilizada normalmente em algumas etapas, como, por exemplo, após a troca de informações relevantes. As partes falaram algo e aí eu faço esse breve resumo para que elas, então, compreendam. Após elas terem implicitamente sugerido alguma solução, porque a solução está com elas. Se o conflito é delas, elas têm a melhor solução. E também para lembrar as partes quais são os reais interesses que ela tem. Ela pode ser utilizada para apaziguar os ânimos, porque no momento em que elas falam, tem muita emoção colocada. A técnica do parafraseio ajuda a tirar a emoção, mas a técnica do resumo, ela arremata tudo.
Se ainda houve, depois do parafraseio, alguma fala da parte com cunho emocional, a técnica do resumo vem e faz esse arremate final, não permitindo, então, que aquelas palavras que são ditas de maneira, às vezes, mal colocadas naquele momento, elas, então, saem da sessão e aí ela fica bem técnica, aí aparece mais o respeito, as pessoas respeitam mais o trabalho do mediador. Toda vez que não existia certeza de que elas estão compreendendo, o mediador deve fazer o resumo para que elas possam verdadeiramente compreender aquilo que elas disseram. O mediador deve enfatizar apenas no que foi essencial para os fins da mediação, tem que filtrar as informações e trabalhar essas informações, afastando todo o aspecto negativo. Esse é o ponto, Sérgio. O momento do resumo é o momento do mediador tirar tudo de negativo que houve naquela sessão de conciliação, naquela fala. Então, ele resume sempre com aspecto prospectivo. Ele procura, então, fazer a prospecção, projetar para frente. Ele projeta todo o conflito lá para frente e ele vai ele vai trabalhando as partes para que elas, então, verdadeiramente se compreendam. Então, depois que ele apresentar o resumo, ele tem que se certificar que eles entenderam aquilo. Se ele conseguir perceber que eles entenderam aquilo, ele, então, vai ficar muito melhor ele fazer, aplicando a técnica do resumo. Terminada, então, a apresentação do resumo, ele vai economizar tempo. Esse é um ponto muito bom dentro da mediação. Por quê? Porque as partes falam, mas se perde o conteúdo de real interesse no meio dessa fala toda. Porque, como volto a repetir, as partes falam emocionalmente. O mediador, ele tem que saber valorizar a emoção e trabalhar essa emoção de forma que ela possa ser pulverizada no meio da conversa e na hora do resumo ele traz só aquilo que verdadeiramente interessa para aquela sessão. Então, esse ganho de tempo é importantíssimo para o mediador. Porque quando ele aplica a técnica do resumo, a parte, então, diz assim, era isso que eu queria. E aí você tira dela essa possibilidade dela ficar, então, proferindo palavras ofensivas à outra parte. Porque ela já viu que o mediador, ele já entendeu. Então, ele já entendeu, ele já fez o resumo, ele percebeu que o mediador é técnico naquele momento. Então, esse ponto de ganhar o tempo é fundamental porque a gente sabe que as pessoas elas trabalham no nível de tempo. Então, quando o resumo é feito e elas percebem que elas já entenderam, a ideia é continuar a conversa para um outro ângulo, para um outro rumo, para dar um novo foco para ela. Então, desse modo, a técnica do resumo, ela não só faz o reconhecimento mútuo dos interesses, ou seja, o mediador entende o que o autor disse, o mediador entende o que o réu disse, e ambos entendem o que cada um disse. O autor entende o réu e o réu entende o autor. E aí fica muito mais fácil, Sérgio, da gente procurar a busca da solução. Porque enquanto as partes não se compreenderem, vai ser difícil você chegar a uma solução. Então, elas precisam compreender o conflito, compreender a fala, retirando as emoções, e aí, nesse momento, então, ela diz assim, então a resposta vai por aqui. E o mediador, como ele não pode sugerir, ele apenas encaminha, ele abre um leque de opções através de perguntas direcionadas. O enfoque é prospectivo, como eu já falei, e ele projeta essa fala de forma sempre positiva, buscando a solução de forma para o futuro, para que as partes possam, a partir dali, ter uma convivência melhor e evitarem, num futuro, novamente proferir aquelas palavras que vão ser ofensivas. Então, o mediador colhe informações, ele expõe para as partes o que elas gostariam de dizer uma para a outra. Após ouvir essas informações, cada um vai absorver o real interesse daquele momento que estão ali as partes em conflito. E esse resumo também lhe proporciona fazer essa recapitulação daquilo que foi dito. E conduz também as partes a essa solução. Então, se eu estou diante de um conflito entre um casal, por exemplo, e ele disse um monte de palavras para elas ofensivas, eu faço o parafraseio e retiro as palavras. Mas não adianta só retirar as palavras, porque ele ainda não compreendeu o que ele quer. E o resumo é que vai fazer isso. Então, eu vou dizer para ele assim, deixe-me ver se eu compreendi o que vocês disseram. O senhor, seu fulano, o senhor disse que teve uma convivência, que dessa convivência vocês tiveram filhos, construíram tal patrimônio. E aí eu vou relatando para ele o que ele já havia me dito. Só que agora eu relato para ele de maneira
técnica, porque eu estou resumindo para ele. Ou seja, o mediador, ele ensina as partes a dizerem aquilo que elas querem, porque elas dizem com conteúdo emocional. E na hora em que eu faço o resumo, imediatamente as partes vão entender aquilo que elas então desejavam. Então, eu digo, percebo que o senhor está incomodado, que o senhor está angustiado com essa situação, que isso tem lhe causado problemas de toda sorte, mas nós precisamos verificar como é que fica melhor para o senhor, como que eu poderia resolver junto com o senhor para tirar esse incômodo. Então, a responsabilidade eu transfiro para a parte. É ela que tem que ter a melhor solução para aquela demanda. Então, quando eu digo as expressões, eu percebo, eu verifico, eu entendo o que o senhor está passando. Então, essas palavras, elas soam no ouvido dos nossos mediandos de uma maneira bem tranquila, porque ele diz assim, poxa, alguém está observando o que eu estou sentindo, alguém está valorizando meu sentimento e alguém me entendeu. Então, a técnica do resumo, ela proporciona o entendimento, ok? Então, muito bem, para vocês verem como é importante a gente aprender essas técnicas. E no próximo programa, então, eu vou falar sobre a formulação de perguntas. É aquelas perguntas direcionadas que o mediador pode fazer para conduzir uma resposta prospectiva com base na resolução do conflito. Né? E eu queria agradecer aos nossos ouvintes que têm mandado mensagens aqui para os nossos contatos, os acadêmicos da Faculdade de Macapá Fama, da FAMAP, da Unifap, da CEAMA. Então, vários acadêmicos estão mandando, dizendo que estão aprendendo muito com o nosso quadro. Então, um grande abraço para vocês e aguardem. Cada quarta-feira a gente vem trazendo uma nova dica que você vai poder usar no seu dia a dia. Obrigada a todos e até o próximo programa. Conciliando as diferenças. É tempo de conciliar. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o juiz Augusto Leite. É interessante, é sobre violência doméstica. A gente volta já. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Fórum da Comarca de Pedra Branca do Amapari, localizado a aproximadamente 188 quilômetros de Macapá, será palco de dois importantes eventos do Judiciário Amapaense na região: a audiência pública e a 18ª sessão itinerante do 2º grau. A programação terá início com a realização da audiência pública, que ocorrerá no dia 20 de agosto, a partir das 18h30, com o objetivo de debater questões relacionadas à administração financeira do Poder Judiciário, a prestação de quantos processos foram julgados na comarca, bem como quanto ela custa. E o principal, ouvir opiniões, denúncias, sugestões, dúvidas e anseios da comunidade. Já a 18ª sessão itinerante será realizada no dia 21 de agosto, às 9 horas,
quando serão julgados processos tanto da comarca de Pedra Branca do Amapari quanto de Serra do Navio em grau de recurso no 2º grau de jurisdição. Acompanhe o trabalho da Justiça do Amapá, participe da audiência pública e prestigie a sessão itinerante do 2º grau. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças. Entrevista. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças das tardes de todas as quartas-feiras. Sérgio, hoje eu quero aproveitar e mandar um grande abraço, um alô especial para os moradores de Santana que estão ligadinhos e sintonizados no programa. É isso aí, um abraço para todos que estão na escuta do programa Conciliando as Diferenças. De norte a sul do Amapá, como diz, está todo mundo sintonizado na 96.9. E agradecemos também, porque eu acho que chega até Mazagão, parece-me. Já atinge Mazagão, alcance já Mazagão. Exatamente. Então, para você de Mazagão, um forte abraço para todos vocês. E lembrando também que você pode ouvir o nosso programa pelas redes sociais. O nosso podcast está disponível no site www.tjp.jus.br. Muito bem, já está aqui conosco o juiz Augusto Leite, que é titulado juizado da violência doméstica da comarca de Macapá. Boa tarde, doutor Augusto. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui discutindo esse tema. Doutor Augusto, nessa semana agora, do dia 3 de agosto, na segunda-feira, em todo o Brasil, teve início aí a segunda edição da campanha Justiça e Paz em Casa. E no Amapá, claro, não seria diferente, adesão total a essa campanha, doutor Augusto. Com certeza. É importante assim, a gente salientar que esse programa veio desde o Supremo Tribunal Federal, através da ministra Carmen Lúcia, e a nossa presidente, desembargadora Sueli Pini, aderiu imediatamente a todas as propostas que foram realizadas. O que consiste, por exemplo, este programa? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes? Inicialmente, a ideia era enfatizar o enfrentamento de qualquer tipo de violência contra as mulheres, de forma a concentrar os julgamentos de processos nessa semana. Então, nós estamos fazendo uma espécie de mutirão para que haja mais julgamentos de processos em que as mulheres sejam vítimas. Mas o viés é justamente paz em casa. É trazer a solução da lide de forma a pacificar os conflitos existentes na família. E isso, muitas das vezes, é necessária a intervenção judicial, mas a visão de uma relação familiar de forma a possibilitar, se houver o rompimento de uma relação do casal, haja pelo menos a pacificação entre os familiares e o respeito a todos os direitos de cada um dos integrantes da família. Bem, doutor, isso aí é fato, é noticiado em todas as emissoras de TV, que esse índice de violência contra a mulher no país cresceu bastante nos últimos tempos. Como é que está a demanda hoje no Estado? A demanda é grande. Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque na realidade eu não vejo um crescimento em si da violência. O que há, desde a edição da Lei Maria da Penha, é uma motivação, um fortalecimento da reação das vítimas. Então, a cada ano que passa, à medida em que a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, vai se consolidando de forma cultural até na nossa sociedade, as mulheres vão tendo mais coragem de enfrentar os seus agressores. Com isso, aumenta o número de demandas. Mas a realidade é que nossa sociedade ainda é formada por um conceito machista patriarcal, em que os direitos masculinos seriam superiores aos direitos femininos, trazendo nisso aí o que a gente chama de um conflito de gênero. E esse conflito de gênero, de forma a desmerecer o feminino, provoca uma violência como forma de dominação dessas relações. Essa questão da dominação, como o senhor muito bem colocou, o homem, infelizmente, né, na sociedade ainda, a mulher é como se fosse uma propriedade, né? Ele tivesse posse daquela mulher e, por ter posse, posso bater, inclusive. Não é isso, doutor? É verdade. Infelizmente, existe uma evolução. Nós temos que considerar que a lei
Maria da Penha talvez seja a mais conhecida de todo o ordenamento jurídico hoje no Brasil. Em pesquisas realizadas há pouco tempo, constatou-se que 98% dos brasileiros têm noção da existência da Lei Maria da Penha para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Nossa, é um alto número. É um índice que nenhuma outra regra jurídica atingiu. Se tornou, vamos dizer, popular, então? Se tornou popular. Em qualquer lugar que você vai, dos lugares mais humildes até os lares mais requintados, nós vamos discutir, nós vamos trazer a consciência de que veio um instrumento capaz de enfrentar a violência contra a mulher. Mas segundo também pesquisas, dizem que, como o senhor mesmo falou, não é que tenha crescido a violência, né? Encorajou mais e as demandas aumentaram. Exatamente. E parece-me que muita gente ainda não denuncia porque falta coragem. E quando isso acontecer, também não vai ter um crescimento? Dizem que não é bem assim, que pode crescer mais. É verdade? A verdade é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde tem um estudo que diz que aproximadamente 80% dos casos de violência doméstica no mundo não é notificado às autoridades. E isso vem por conta de diversos vieses, entre os quais os culturais. E também, quando a gente vê que as mulheres, muitas das vezes, são agredidas e não se sentem agredidas nos seus direitos, por ações que aparentemente têm um caráter inofensivo, um caráter galanteador e que, na realidade, tem um profundo caráter machista e patriarcal no domínio das relações entre homens e mulheres. Se a gente for aqui falar de agressão à mulher, a gente vai concluir também que não é só a agressão de pegar um pedaço de pau ali e dar uma surra, né, doutor? Essa agressão, ela ocorre de várias formas. É verdade. E o machismo é uma agressão. Sim, sim. Nós devemos considerar que, inicialmente, a Lei Maria da Penha traz diversos tipos de violência contra a mulher, desde a violência física, a violência moral, emocional, psicológica, patrimonial, sexual, dentre outras tantas que podem ocorrer. Então, a forma como ela é agredida, a forma como ela é atingida, varia de relação para relação. E muitas vezes, um só relacionamento inclui todas essas violências que nós estamos citando. E qual é, por exemplo, o papel fundamental desse programa Justiça Paz em Casa nesse sentido aí, nesse tema, doutor? Exatamente, é trazer o maior número de julgamentos possível para um determinado período, que seria essa segunda semana, e principalmente divulgar. É muito importante, eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse programa, como o nosso aqui, é trazer o esclarecimento à população. Quanto mais esclarecido, quanto mais possibilidade de ter conhecimento dos instrumentos que são capazes de atender às necessidades delas, melhor nós vamos ter uma reação, nós vamos ter ações coletivas e, principalmente, políticas públicas de Estado, na qual todos os órgãos do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, possam enfrentar como um caráter grave que se trata a violência contra a mulher. Como o senhor também falou, por exemplo, no caso, vamos trazer para o campo da conciliação e da mediação, tá? Logicamente, é uma esfera criminal, não cabe conciliação e mediação nisso, né? Mas quando há um problema de conflitos entre pensão alimentícia, aonde entra essa nova metodologia jurídica? Positivo. Como você disse, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, afastou totalmente a aplicação da Lei 9.099, que é um dos pilares da conciliação no Brasil. Com isso, afastou a possibilidade de transações penais, de aplicação de medidas alternativas na aplicação das penas oriundas de violência doméstica. Por outro lado, isso trouxe uma garantia de que, iniciado o processo criminal, o réu vai ser julgado. Se ao final houver prova de sua conduta irregular, ele vai ser condenado. Quanto ao aspecto civil, que são os direitos inerentes à constituição da família, como alimentos, partilha de bens, direito de visita, isso, embora não esteja explicitamente colocado na Lei Maria da Penha, porque nós temos os instrumentos capazes de determinar o cumprimento, quando há a possibilidade, existe a conciliação de interesses entre os interesses da família e as possibilidades de cumprimento
da parte agressora, trazendo nesse viés a possibilidade de conciliar a dissolução de uma sociedade de fato, ou de um casamento, de forma a garantir os direitos de todos os integrantes da família. A gente está falando aqui dessa questão de que não cabe a conciliação quando se caracteriza, inclusive, um crime, né? Agora, antes dessa violência ser caracterizado um crime, existem as medidas protetivas àquela mulher, né? Positivo. Né, doutor César? E nesse caso aí, cabe uma conciliação? As medidas protetivas são ações cautelares que visam a garantir a integridade física, moral, emocional da mulher, vítima de violência doméstica. Por óbvio, quando não há a necessidade de uma intervenção direta com a imposição da decisão do juiz, abre-se a possibilidade de que aquele relacionamento possa ser pacificado diante da conciliação dos interesses das partes envolvidas. Nesse aspecto, é compreensível e é possível. O que não pode ser confundido nesse aspecto, eu gosto muito de realçar, é que a parte criminal não está passível de conciliação. Entendo. Cometeu um crime, né? O crime vai ser julgado. Havendo elementos caracterizadores da demonstração de sua ocorrência, efetivamente vai ser aplicada uma pena pelo Poder Judiciário. Então você que vai pensar, que pensa em algum dia levantar a mão para uma mulher, xingar uma mulher é uma violência, pessoal. Não é bater, não. Bater é pior. Xingar, Até aqueles galanteios que o cara acha que está fazendo elogio. Era isso que eu ia perguntar também. Também pode. Aquilo é uma violência psicológica, uma violência emocional, é um desmerecimento da autoestima da mulher. Porque se você quer chegar próximo, quer ter um relacionamento com a mulher, você não vai falar galanteios desmerecedores da integridade daquela pessoa. Pelo contrário, você vai respeitando justamente os direitos, a igualdade de cada um dos sexos. Como diz, vamos falar no popular, né, doutor, que a gente está aqui, o rádio é mais informal. Certo. A mulher passa na rua e o cara grita de lá, ei, gostosa. Isso uma agressão, é uma violência, absurda, né? Nossa Senhora. É assim, se nós formos considerar, infelizmente, como eu disse, é uma violência que passa despercebida pelo caráter ainda machista da nossa sociedade. Então aquilo é como se o cara é um galanteador. E na realidade não. Ele está exercendo no máximo de seu poder o seu machismo. Doutor, a gente queria aproveitar a sua presença aqui e falar um pouquinho da ação do Juizado da Violência Doméstica nessa semana. Normalmente o senhor aumenta o número de audiências, né? Vocês chegam até a trabalhar em 2 horários aí realmente para atingir até o alcance da campanha, né? Como é que está sendo organizada essa semana? Certeza. Iniciou na segunda lá? Iniciamos na segunda-feira e temos agendadas aproximadamente 20 audiências por dia. E dependendo do seu aspecto, das suas demoras, cada caso é um caso e depende de como nós vamos conseguir proceder na apuração dos fatos, nós muitas das vezes atravessamos os horários da tarde. Daqui a pouco também eu já estou retornando por fora para continuar as nossas atividades. Então, é uma forma de mostrar para a sociedade que nós estamos atentos e que a demanda vai crescer e deve crescer. É uma expectativa que nós temos, inclusive eu falo muito quando eu digo aqueles 80% que ainda não tiveram coragem de reagir, uma hora vão ter. E nós do Poder Judiciário temos que estar preparados para atendê-los. Porque não é uma coisa muito simples. Quando nós falamos em relacionamentos afetivos, nós temos que entender que aquela violência e aquelas pessoas estão sujeitas a reconciliações, estão sujeitas a retomar um relacionamento um pouco mais baseado na igualdade, no respeito, e que eventualmente pode haver reincidência nas agressões. Por exemplo, no caso, o juizado da violência doméstica é um juizado muito delicado, porque trata justamente de uma questão muito polêmica, e nós sabemos disso. Aí a pergunta que eu faço ao senhor, o juizado não fica só preso a esse programa Justiça, Paz em Casa. Conte mais de outros programas que o seu juizado... Nós tivemos recentemente um convênio com a SET, Secretaria de Estado, Trabalho e Empreendedorismo, em que estamos capacitando algumas vítimas de violência doméstica
para o exercício do empreendedorismo. Nós temos essas ações, temos muitas palestras, universidades, eu estou sempre presente em universidades, em escolas, a minha equipe, nós temos um núcleo de atendimento à mulher e à família, e que está sempre participando das reuniões. Nós temos a rede, que é a rede de atendimento à mulher, né? E os procedimentos de atuação, participação em eventos é muito constante. Nossa palestra, nossas participações estão sempre ocorrendo em diversos momentos. O senhor, como é um juiz atuante e já atua nessa área já faz tempo, qual é a sua visão hoje, a sua ótica em relação à violência? O senhor acha que nós temos jeito, que as coisas vão melhorar? Como é que o senhor... Claro, o senhor é juiz, o senhor tem que acreditar que tudo vai ficar melhor. Mas, na sua ótica, na ótica realista, como magistrado, como é que o senhor vê isso? Sérgio, eu acho que já está melhor. Já está muito melhor do que foi no passado. Já estamos evoluindo para um segundo momento. Primeiro, nós estamos conseguindo conscientizar as mulheres dos direitos que elas têm. E em um segundo momento, nós já estamos sensibilizando os homens que eles não podem agir daquele jeito. É muito frequente a gente atender os casais em que não há um desejo efetivo de término de uma relação. Eles gostariam de continuar a relação. Mas para que isso continue, para que eles possam viver felizes, eles devem abrir as portas para o respeito. Saber que cada um tem a sua individualidade, que cada um tem a sua capacidade de se entender sem que seja preciso um atropelar o direito do outro. Doutor, então a gente quer aproveitar para falar sobre também o encerramento. Assim como na abertura houve uma solenidade oficial no Fórum de Santana, no encerramento haverá uma solenidade oficial, dessa vez no Fórum de Macapá. Com certeza. Nós vamos, na sexta-feira ao meio-dia, vamos fazer um balanço de todas as atividades. E é bom também ressaltar que esse programa é feito por todas as varas criminais da Justiça do Estado do Amapá. Todas as comarcas estão envolvidas nessa ação e que visa não só a melhorar ou aumentar o julgamento de ações de crimes da violência doméstica, mas de todos os crimes que são praticados contra a mulher. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no programa Conciliando as Diferenças. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todos e a todas, é sempre um prazer, estamos sempre dispostos a participar. E a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Conciliando as Diferenças, lembrando que quarta-feira temos um novo encontro marcado. Isso, foi muito bom estar com vocês durante essa uma hora que a gente ficou aqui batendo papo, trocando ideias. A gente vai voltar na próxima quarta-feira. E como deu 18 horas, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, a gente se vê quarta que vem. Tchau! Pro sujeito valentão, a coisa ficou feia. A Lei Maria da Penha não é moleza não. Vai valentão, ainda bate em mulher. Se ela te denunciar, vai direto pra prisão. Se liga meu irmão, que tem marra, que tem grana, que tem pinta de bacana, tira onda de machão. Vai gostosão, ainda bate em mulher. O remédio que tu quer é algema e camburão. Maria da Penha, amada, odiada, sofreu, foi humilhada e quase assassinada. Guerreira incansável, sua arma é a justiça, seu lema é o amor. Justiça, justiça, seu lema é o amor. Justiça, justiça, seu lema é o amor. Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a Lei Maria da Penha está com mais de 1000. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, se bater agora leva xadrez pra mais de 1000. Pro sujeito valentão, a coisa ficou feia. A Lei Maria da Penha não é moleza não. Vai valentão, ainda bate em mulher. Se ela te denunciar, vai direto pra prisão. Se liga meu irmão, que tem marra, que tem grana, que tem pinta de bacana, tira onda de machão. Vai gostosão, ainda bate em mulher. O remédio que tu quer é algema e camburão. Maria da Penha.
Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.